dia, sétimo ano. Continuando então a nossa aula sobre sabedoria, nós vamos falar agora de dois novos filósofos que vão defender ideias diferentes sobre a questão para se buscar o saber. Esse filósofo é o francês René Descartes e John Locke, o inglês, correto? Vamos falar um pouquinho sobre sabedoria, lá na página 18 da apostila de vocês. Ele fala lá pra gente assim, ó, no século XVII, no século XVII, diversos filósofos europeus refletiram sobre o que e como podemos buscar a sabedoria. Muitos acreditavam que era preciso encontrar um método seguro para a busca e a verificação dos conhecimentos. Um método que, sendo seguido, mantivesse as pessoas longe de enganos e de incertezas. Então, esses métodos vão ser criados por esses dois filósofos aí, René Descartes e John Locke. Um método para evitar, para não ter enganos, vamos dizer assim. Quem são esses filósofos? O primeiro grupo é o grupo que nós chamamos de racionalistas. Esses caras eles vão defender o uso da razão, do pensamento, do raciocínio. E o principal líder desse grupo, assim, o principal pensador desse grupo é o francês René Descartes. E o René Descartes tem aquela frase bem conhecida que ele fala: penso, logo existo. Ou seja, penso, raciocínio lógico, a razão, logo vou existir. A partir do momento que eu penso, eu existo. Essa era a teoria defendida pelos racionalistas. Ou seja, a partir desta ideia, não haveria enganos a respeito sobre a sabedoria. Um outro grupo de filósofos já vai pensar de uma maneira um pouquinho diferente. Quem é esse grupo de filósofos? É o grupo que a gente chama de empiristas. O que esse grupo se baseava? Ele se baseava nas experiências que obtemos pelo uso dos nossos 5 sentidos: tato, visão, olfato, paladar, né? O uso dos nossos 5 sentidos, visão, seria aquilo que nós colocaríamos, não seríamos enganados, seria o nosso método de verificação. O principal defensor desse grupo aqui é o inglês chamado John Locke. E o John Locke vai ter uma frase para defender esse grupo. Que frase era essa? Sinto, logo penso. Esses dois grupos eles vão se divergir na maneira de verificação. O grupo do racionalista vai falar que o método deles está correto. O grupo dos empiristas vai defender a teoria deles. Não existe certo e errado, né? A gente pode ser enganado pelos nossos 5 sentidos? Sim, nós podemos ser enganados. E era isso que o René Descartes falava. A razão, o raciocínio e o pensamento não nos deixam ser enganados. Mas os sentidos a gente pode sim ser levado ao engano. Lá na apostila de vocês, na página 19, na questão de número 2, ele fala lá pra gente assim, ó. De acordo com a legenda, pinte o que você considera que podemos conhecer por meio do raciocínio ou da experiência, ou os dois ao mesmo tempo. Então a gente vai pintar de azul para aquilo que a gente só pode conseguir por meio do nosso raciocínio, por meio do nosso pensamento. De amarelo, que a gente só pode conquistar por meio da experiência, do uso dos nossos 5 sentidos. E de verde, o que a gente consegue buscar sabedoria juntando tanto o raciocínio quanto a sabedoria. Aqui, como eu disse para vocês, não tem certo, não tem errado, é a opinião de vocês. Então ele apresenta para a gente ali várias palavrinhas e vocês vão pintar de acordo com a opinião de vocês. Como que a gente pode buscar? Por meio do raciocínio, por meio da experiência ou por ambos? Então olhem lá. Número, dinheiro, receita culinária, planetas, arco-íris, sorvete, casa, noite e dia, lembranças, beleza, chuva, infinito, respeito, sentimento, nota de R$100. Marquem aí para vocês o que vocês acham que a gente pode buscar por meio do uso da razão, do experimento ou de ambos. Lá na questão número 1, ele fala lá assim pra gente: qual desses modos lhe parece mais confiável na opinião de vocês? O raciocínio ou a experiência? O método defendido por René Descartes ou o método defendido por John Locke? Então pontue, para mim o método mais correto é do René Descartes. Por quê? Coloque argumentos que vão justificar a sua resposta. Se para você o método mais confiável é do inglês John Locke, também vão lá e coloquem argumentos que defendem a ideia que vocês estão defendendo aí sobre o John Locke. Aí eu acredito por causa disso, disso e disso. Vão colocando ali na apostila de vocês. Lá na página 19, ele fala para a gente trocar ali nas legendas, temos os símbolos, vocês vão trocar por letras. E vão ser formadas 2 frases. Uma
uma frase era muito defendida por John Locke e a outra frase muito por René Descartes. Lá na primeira frase, da página 19, que está de roxo, a frase vai ficar assim: o ser humano nasce como se fosse um papel em branco. O ser humano nasce como fosse um papel em branco. Qual será desses dois filósofos que nós falamos que falou essa frase? René Descartes ou John Locke? A segunda frase é: não há nada no mundo que esteja mais bem repartido do que a razão. Todos estão convencidos de que a tem de sobra. De quem será essa frase? Aqui já deu uma dica pra gente. Falou razão, nós já pensamos em quem? Em René Descartes. Então a segunda frase é uma frase dita pelo filósofo René Descartes, onde ele fala sobre o uso da razão. Todos nós somos dotados de razão. Então nós temos que buscar maneiras de buscar sabedoria. A primeira frase é do John Locke, onde ele fala que o ser humano nasce como um papel em branco e que a partir das experiências, pelo uso dos 5 sentidos, essa pessoa vai adquirindo o quê? Sabedoria. Ok? Então coloquem aí, escrevam, troquem as legendas corretamente pelas letras, né? E escrevam na frente aí então. A primeira frase do papel em branco pertence ao filósofo John Locke e a segunda frase que ele fala sobre o uso da razão pertence ao filósofo René Descartes. Correto? Meus amores, só para a gente terminar aqui bem rapidinho, peguem lá a professora Gabi, no caderno, na apostila de vocês, lá na página 22, que nós vamos estar fazendo agora uma cruzadinha que aparece lá pra gente. A página 22, questão número 4. Vamos lá então. Ele fala lá assim, ó: profissional que é especializado em ciência. Quem que é esse cara? Cientista. Preencham lá a professora Gabi. Na 2, produção feita por um artista. Obra de arte. Ideias e opiniões diferentes expostas em um diálogo. Ponto de vistas, né? Maneiras de ver diferente. Ser vivo que estuda filosofia, ciência e arte. Somos nós. Ser humano. 5. Ser mitológico é metade mulher e metade peixe, que nós chegamos lá da mitologia. São as sereias. C. Aparelho tecnológico usado pelos cientistas para ampliar imagens invisíveis ao olho nu. Microscópio. 7. Nome da sereia do folclore brasileiro? Iara. 8. Linha do pensamento defendida pelo filósofo inglês John Locke. Empirismo. 9. Elemento enfatizado pelos pensadores denominados empiristas? Experiência, que a Procoporião se baseava nas experiências para poder adquirir conhecimento, sabedoria. 10. Nome do filósofo racionalista francês que estudamos neste capítulo? René Descartes, né? Mas escreve Descartes, igual a gente vê ali no nosso quadro. 11. Conjunto de mitos de um povo, de uma cultura, mitologia. E 12. Amor pela sabedoria e pelo conhecimento, filosofia. Então vamos pontuando aí a ordem para vocês. Número 1, cientista. 2, obra de arte. 3, pontos de vista. 4, ser humano. 5, sereia. 6, microscópio. 7, Iara. 8, empirismo. 9, experiência. 10, René Descartes. 11, mitologia. E 12, filosofia. Meus amores, nossa próxima aula de filosofia, nós vamos ter uma experiência ao vivo. A gente vai poder conversar olhando nos olhos uns dos outros, né? Vai ser a nossa primeira experiência com aula ao vivo, mas eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Eu vou pedir para vocês lerem lá na página 23 da apostila o conto que fala sobre o menino e o sábio e respondam as questões A, B e C sobre esse texto aqui. A gente se encontra então na nossa próxima aula. Beijão para todos vocês.